Nós vamos continuar com a nossa comunhão. Nessa manhã nós vimos que na resposta que o Senhor Jesus deu aos fariseus, Ele nos levou à palavra, Ele nos levou ao Criador, Ele nos levou ao princípio. E lá nós vimos o que Deus fez e o que Deus disse. No registro da palavra de Deus, nós encontramos princípios que nos levam à unidade no casamento. A sabedoria de Deus, o plano de Deus e a maneira como Deus fez as coisas são pontos que nós precisamos atentar e trazer para as nossas vidas. E quando nós, então, conseguimos tocar no coração de Deus que o que Deus deseja não é simplesmente que nós estejamos juntos com o nosso cônjuge, mas que nós e o nosso cônjuge nos tornemos um. Quando nós temos essa visão, nós temos a direção para o nosso casamento. Quem é aquele que pode fazer de dois um? Quem é aquele que pode fazer de dois bem diferentes, um do outro, um? Só Deus. E nós podemos ver em Efésios capítulo 2, que o Senhor fez essa obra na cruz. A partir do versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Eu não sei se você consegue perceber o alcance desse versículo. Se você perguntar por que Cristo morreu na cruz, nós vamos obter uma resposta muito comum. Morreu pelos nossos pecados. Mas, nessa porção, quando conseguimos ver o alcance da obra do Senhor, por que Cristo morreu na cruz? Foi para que tivesse paz entre eu e meu cônjuge. Sabia disso? Cristo morreu para que não houvesse briga dentro de casa. Porque essas brigas vêm da lei de mandamentos, da forma de ordenanças. A esposa tem suas ordenanças e o marido tem suas ordenanças. O marido quer que as coisas sejam feitas de um jeito, porque ele aprendeu daquele jeito. E a esposa quer que as coisas sejam feitas de outro jeito, porque ela aprendeu de outro jeito. E aí, cada um tem a sua lei na forma de ordenanças. E isso se torna uma parede de separação e se torna também uma inimizade. E aqui nos mostra
que Cristo criou em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Toda vez que você brigar, lembre-se, Cristo morreu para fazer a paz. Diga para o seu cônjuge, Cristo morreu para termos paz entre nós. E no versículo 16 diz, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros. Sabe, o evangelho de Deus para a família é um evangelho de paz. Deus quer paz nas nossas casas. Essa é uma visão que precisamos ter. Esse é um princípio que nós temos aqui em Efésios. Bom, agora vamos falar um pouco das diferenças. Nessa manhã nós já tocamos e fizemos uma pergunta. As diferenças são uma bênção ou uma maldição? Aprenderam muito bem. Depende. Se estão debaixo do mesmo Espírito, do mesmo Senhor e do mesmo Deus, as diferenças são uma bênção. Então aqui nós temos o encabeçamento. Está vendo? O encabeçamento é importante na casa. Nós temos que saber que Deus criou homem e mulher, e temos que dar atenção a 3 aspectos nessa criação. Primeiro, o homem e a mulher são iguais na essência. Na essência, são iguais. Isso nós podemos ver, Senhor Jesus, quando os saduceus perguntaram, fizeram aquela pergunta de... então, tinha uma pessoa casou com uma mulher, depois ele morreu, daí o irmão dela casou e tal, e perguntou um dia lá no céu como queria ser, ela seria esposa de quem? Se lembra aquela história, né? O Senhor diz, não, são como anjos. Então, a essência, homem e mulher são iguais. Mas, na função, são diferentes. Certo? Deus criou homem e mulher iguais na essência, mas diferentes na função. E nós temos que conhecer um princípio claro que está em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18 diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus estabeleceu aqui um princípio, que não era bom o homem estar só. Por quê? Porque o homem sozinho não poderia cumprir o plano de Deus. O homem sozinho não poderia cumprir o plano de Deus. O homem precisa de uma auxiliadora. Quem falou isso foi o Criador. Amados irmãos, Deus está mostrando aqui, você sozinho não consegue. Você precisa de uma auxiliadora.
Então, irmão, olhe para sua esposa e diga: eu preciso de você. E acrescente uma frase: foi Deus que disse isso. Você pode não sentir, não, eu não preciso. Mas você é o Criador? Você é Criador? O Criador disse. Quem mais conhece você? É você ou Deus? Deus conhece você mais do que você conhece a si mesmo. E Deus disse: você precisa de uma auxiliadora idônea. Então nós precisamos ver a igualdade na essência, a diferença na função. Mas além disso, há um terceiro item que Deus estabeleceu, chama-se ordem. Quando Deus disse: falhei uma auxiliadora, estabeleceu uma ordem. O homem é o que tem a missão e a comissão, e a mulher é a auxiliadora nessa missão e comissão. Nessa frase de Gênesis 2:18, nós vemos dois aspectos. Quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só, Ele estava atendendo a necessidade do homem. E quando disse: falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea, Ele estava atendendo a necessidade dele mesmo, de Deus. Os irmãos compreenderam? Então nós vemos nesse versículo tanto a necessidade do homem sendo atendida, como também a necessidade de Deus sendo atendida. Então, o terceiro elemento é a ordem. Primeiro nós temos igualdade na essência, diferença na função, e o terceiro item é uma ordem. Agora, o grande problema é que se tem uma ideia de que a mulher tem que ser submissa, então está rebaixando a mulher, está humilhando a mulher. Não é esse pensamento que existe no mundo? É ou não é, irmãs? Vocês concordam com isso? Depende. Às vezes você concorda, às vezes você não concorda. Quando o negócio fica muito feio para o seu lado, você diz para o seu marido: você que é o cabeça, vai resolver o problema. Agora, quando a coisa está boa para o seu lado, daí diz assim: nós somos iguais. Mas é preciso ver aqui uma questão de ordem. Vamos ver essa ordem no universo. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, cabeça da mulher, e Deus, cabeça de Cristo. Existe uma ordem nesse universo: Deus, Cristo, homem, mulher.
E quando nós olhamos essa questão de ordem, nós precisamos ter essa visão do todo, que 1 Coríntios 11 nos apresenta. Essa ordem é um fator de bênção. Não podemos olhar como o mundo olha. Deus, Cristo, homem, mulher. Nós temos uma dificuldade em aceitar essa ordem homem-mulher, principalmente as mulheres de hoje. Então, para nós compreendermos o que é essa ordem, vamos então pegar Deus e Cristo. Estão compreendendo? Já que é uma ordem Deus, Cristo, homem, mulher, para compreendermos o que é essa ordem homem, mulher, vamos ver Deus, Cristo. É o mesmo princípio, tá certo? Tá, então vamos ver. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eu quero lançar um bom fundamento aqui, por quê? Porque esse é um fator que causa muitos problemas no lar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Segundo ponto, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. O Senhor diz: eu e o Pai somos um. Tá certo? Então, observe, entre Deus e Cristo, eles são iguais na essência, não são? Não é? São iguais na essência. Mas existe uma ordem. Para então compreendermos aqui, 1 Coríntios 15, versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando o Evangelho de João também nos mostra muitos versículos em que o Senhor fala que Ele veio fazer a vontade do Pai. Não é isso? Aqui nós vemos uma ordem. Eu quero fazer a seguinte pergunta. O Senhor Jesus, essencialmente, é igual a Deus, não é? Na essência, não são iguais? São. O Senhor Jesus se sente humilhado? Sente ou não? Me puseram em segundo. Que coisa. E eu sou Deus? Me puseram em segundo. O Senhor Jesus pensa assim? Então, irmã, por que você pensa assim? Estão compreendendo? Por que o Senhor Jesus nem tem nenhum problema em se submeter a Deus? Ele é igual a Deus.
A Bíblia diz que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não tomou o fato de ser igual a Deus, algo no qual ele pudesse se aferrar e pegar, eu sou igual a Deus aqui, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não! Ele se humilhou. O Senhor Jesus se sentiu rebaixado. E você, irmã, se sente rebaixado porque Deus diz que você tem que estar submisso? Estão compreendendo? Estão compreendendo mesmo, irmãs? Irmãs, vocês estão compreendendo? Há uma ordem. Ordem não é humilhação. Ordem é ordem. A ordem é para que a coisa possa fluir. Entendeu? É para que a vida possa fluir. Então existe uma ordem: Deus, Cristo, homem, mulher. É para quê? Para que a bênção de Deus possa fluir. É para que a vida de Deus possa fluir. Deus não está rebaixando ninguém. Irmãs, Deus não está rebaixando vocês. Vocês estão debaixo de uma ordem divina. Estão compreendendo? Toda vez que você se sentiu humilhada, nem eu estou aqui em segundo, lembra? Cristo pensava assim? Não, então eu não devo pensar assim também. O Senhor, a Bíblia diz que Ele próprio se humilhou e se tornou homem para nos salvar, não é isso? Foi para que Deus pudesse cumprir o seu plano. Então, nós precisamos compreender, ser o segundo. Não, vamos falar melhor. Eu não vou falar ser o segundo, vou falar ser o quarto. Por quê? Porque é Deus, Cristo, homem, mulher. Você não pode pegar esses dois últimos e separar dessa corrente que forma um todo. Você só diz assim, homem e mulher. Não. Homem e mulher, isso só tem sentido se estivesse debaixo de Deus e Cristo. Compreenderam? Você não pode tirar um pedaço da corrente. Essa corrente tem que ser um todo, para que a bênção possa fluir. Então, ser o quarto é para quê? É para que você ganhe tudo que vem do primeiro, do segundo e do terceiro. Eu gosto muito de pegar um exemplo, que é o do número 1 e o número 0, né? Tem 1 e tem 0. 1, se 1 fica na frente, o 0 acrescenta valor. Não é? Se o 0 está na frente, acrescenta valor? Nenhum. Irmãs, se vocês ficarem na ordem estabelecida por Deus, só vai acrescentar valor. Essa é a visão que nós precisamos ter. E você vai receber tudo que vem do primeiro, que é de Deus, tudo que vem de Cristo e tudo que vem do homem. Então, olha só, homem e mulher iguais na essência, diferentes na função e estão dentro de uma ordem estabelecida por Deus. Por isso, homem e mulher são diferentes. E é também por isso que o homem necessita da mulher, porque Deus falou,
Não é bom que o homem esteja só. E Deus disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Foi o próprio Deus que fez a auxiliadora que nós necessitamos. O Senhor disse: eu far-lhe-ei. Amém? Olha, amado irmão, olha para sua esposa e diga assim: foi Deus que fez você para mim. Por isso é tão importante a questão da unidade. Agora, nós vamos ir para o encargo, que é o encargo de nós como pais. E nós precisamos observar o que está acontecendo no final dos tempos. Primeiramente, o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Versículos 5 e 6. Capítulo 4, versículos 5 e 6. No finalzinho, são os dois últimos versículos do Antigo Testamento. O Senhor diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso se refere ao final dos tempos. E ele diz, e continua no versículo 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Preste atenção, amados casais, que aqui, nesses versículos, nos mostra que algo acontecerá no final dos tempos, algo que desagrada a Deus. E qual é o problema? O coração dos pais. Aqui diz: eu vou enviar o profeta Elias. E esse profeta terá uma missão, que é converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos a seus pais. Porque nesse mundo no qual nós estamos vivendo hoje, é um mundo que está operando debaixo da iniquidade, e os homens estão se tornando cada vez mais egoístas. E hoje nós podemos ver esse quadro na sociedade. Os pais se importam com os filhos, de verdade, não tem tempo para os filhos, terceirizam a educação dos filhos. Filhos ficam com babás, depois ficam com os professores. Os babás é que ensinam, os professores é que ensinam. Os pais não gastam tempo com os filhos, não falam de Deus para os filhos, não apresentam a palavra de Deus para os filhos. Coração dos pais, os pais estão voltados a si mesmos. Isso é algo que desagrada a Deus. Então aqui diz: eu vou enviar o profeta Elias, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos.
Isso é algo que o Senhor quer. Se isso não acontecer, a terra será ferida com maldição. A situação é uma situação extremamente grave. Então, nós falamos do relacionamento do casal. Agora, nós estamos falando do relacionamento do casal com os filhos. Essa é a situação de hoje. E essa é uma preocupação do Senhor. Já era uma preocupação do Senhor na sua primeira vinda. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15 em diante, falando de João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17, e irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aqui a menção de converter os corações dos pais aos filhos. Você sabe, Deus presta muita atenção nesse ponto. O seu coração está ou não voltado aos seus filhos? E é claro, ele ali em Malaquias fala do coração dos filhos aos pais, mas na verdade, se olharmos daí no âmbito de toda a família, isso inclui também até o relacionamento dos casais. Significa o quê? Significa o seu coração está voltado ao seu cônjuge ou não? Porque hoje há tantas separações, porque o coração não está voltado para o cônjuge, está voltado para si mesmo. E aí surge aquele ditado, né? Eu mereço ser feliz. Eu preciso ser feliz. Não é? Não é isso que se fala? Daí pergunta, por que vocês estão separando? Eu mereço ser feliz. Eu quero ser feliz. Estou me separando porque eu quero ser feliz. Olha que coisa terrível. Se separando para ser feliz. Então, essa questão do problema do coração está voltado para quê hoje? Então, agora nós estamos falando dos pais. Deus hoje está nessa porção da palavra está falando para nós. Eu quero que o seu coração esteja voltado aos filhos. Nós vamos tocar um pouco mais sobre isso adiante. Agora, quando nós temos comunhão com os pais sempre esperam uma coisa dessa comunhão. Como eu devo criar meus filhos? Não é assim? Não é essa a expectativa? Puxa, eu quero participar de uma comunhão de pais. Por quê? Porque eu quero saber como eu devo criar meus filhos. Então, eu vou mostrar uma porção da Bíblia, uma porção muito significativa. Está em Juízes 13. Juízes 13 relata o nascimento de Sansão.
diz o seguinte: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, preste atenção. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Olha agora, preste atenção ao versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez, agora preste atenção, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Você pode ver, Manoá tem uma preocupação. Eu quero saber como é que eu vou criar esse menino. Não é isso? A mulher tinha falado o que o anjo havia falado para ela, mas o Manoá, o pai, o marido, tinha preocupação. Como é que eu vou? Daí ele orou: ah, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido. Ele disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado o homem, lhe disse: és tu que falaste a essa mulher? Ele respondeu: sou. Então disse Manoá: quando se cumprir as suas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Você pode ver, ele estava preocupado em como criar esse menino. Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao Senhor, disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e tal, e aí continua a história. Olha só, Manoá perguntou para o anjo: como que eu devo cuidar do menino? O anjo respondeu: não. O anjo só respondeu: vocês é que devem se guardar. Compreenderam?
Ele não deu nenhuma maneira de criar um menino. Ele só falou o que a mulher tinha que fazer, por como ela tinha que se guardar. Ela tinha que evitar muitas coisas. Então, amados irmãos, amadas irmãs, amados pais, nossa preocupação: como eu vou cuidar dos meus filhos? Resposta de Deus: você tem que cuidar de você. Essa foi a recomendação desde o início. No versículo 4, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. Então, o princípio que Deus quer mostrar a nós: você não deve se preocupar em como cuidar de seu filho. Você tem que cuidar de você, diante de Deus. Porque se você tiver um viver adequado, você vai gerar um nazireu consagrado a Deus. Então eu tenho que me guardar. Nós, como pais, devemos nos guardar. Se nós dermos uma olhada em Números, Números capítulo 6, nós temos ali o princípio do nazireado. O que se devia guardar no voto do nazireu? Versículo 3: abster-se-á de vinho e de bebida forte. Significa abster-se dos prazeres do mundo. Nós precisamos compreender o que é abster-se desses prazeres do mundo. Significa o quê? Significa, nós precisamos ver o lado positivo, meu prazer está em Deus. O prazer do mundo nunca poderá substituir o prazer que eu tenho em Deus. Se eu não guardo esse princípio, meu prazer está no mundo, o que você espera do seu filho? Que ele tenha prazer em Deus? Ele vê nos pais o exemplo. O prazer está no mundo, não está em Deus. Segundo, é a questão da não passar navalha pela cabeça, essa questão do encabeçamento. Nós temos nosso Deus como cabeça. E terceiro ponto, não tocar na morte. Não tocar nas coisas negativas. Eu dou um exemplo: você em casa critica os irmãos, em casa faz comentários negativos sobre a igreja, você quer que seu filho ame a igreja? Você acabou de matar seu filho. Você vai dizer para ele: ame a igreja?
E ele vai dizer, amar o quê? Está cheio de gente que não presta na igreja. Como você diz? Foi você que me ensinou. Mas se eu tenho meu prazer em Deus, meus filhos verão. O prazer do mundo passa, o prazer de Deus fica. Se eu tenho Cristo como cabeça, eu tenho encabeçamento de Deus, ele desde pequeno vai saber, Jesus Cristo é o Senhor. Se eu não toco nas coisas da morte, ele vai querer sempre a vida. Então, observe esse princípio que está apresentado no livro de Juízes. Livro de Juízes é um livro que nos mostra toda uma degradação, não é isso? Você lê o livro de Juízes, você sente mal, você olha toda a degradação, mas eu quero falar para vocês, amados irmãos, amados casais, amados pais, que nesse livro, cheio de degradação, existem princípios espirituais preciosíssimos que nos ensinam como vencer nesse mundo de degradação. E essa é uma das lições. Essa é uma das lições. Então, nessa noite, esse primeiro princípio eu gostaria de passar para vocês, amados pais. É esse aí. Não fique focado em como criar seus filhos. Como cuidar dos filhos. Cuide de você mesmo diante de Deus. E aí você vai saber criá-los. Por quê? Vai saber criá-los. Agora nós vamos para uma outra porção da palavra. Um dos segredos da criação dos filhos é nós termos um relacionamento forte e saudável com Deus. Nós, como pais, precisamos de um relacionamento forte e saudável com Deus. Vamos ver então Deuteronômio, capítulo 6. Geralmente, quando nós lemos essa porção de Deuteronômio, capítulo 6, nós damos bastante atenção, é a partir do versículo 6, mas muitos a partir do versículo 7. Versículo 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí a gente presta atenção muito no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Muitas vezes nós damos atenção a essa porção, mas o foco, a essência dessa porção não está no versículo 7, nos versículos 7, 8, 9. O foco deve estar nos versículos 5 e 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o foco, esse é o fundamento, essa é a base. Amar ao Senhor.
Amar ao Senhor de todo o coração. Preste atenção, todo o coração. Toda a tua alma, toda a tua força. Por quê? Porque se você amar o Senhor assim, você terá como consequência o versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se você ama o Senhor, a palavra vai estar no seu coração, não é na sua mente. Quando você ensina seu filho, a palavra sai da mente ou sai do coração? Se você ama o Senhor, o seu relacionamento com a palavra e com o Senhor é um relacionamento forte, sólido, saudável. Vamos dar uma olhada no Evangelho de João, capítulo 14. (14, 21). Preste atenção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Significa, se eu amo o Senhor, eu tenho os mandamentos e eu guardo os mandamentos. Então aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E olha só, aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha, pelo fato de amarmos o Senhor, então guardarmos, e essa palavra penetrar em nós, nós vamos experimentar o amor do Pai. Quem é o Pai perfeito no universo? Quem? Deus. Então preste atenção. Aqui diz: será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Tudo isso está relacionado àqueles primeiros versículos de Deuteronômio agora que nós vimos, certo? E o versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Se eu amo a Deus, essa palavra vai estar em mim. E eu vou experimentar o amor do Pai. E o Senhor diz: eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E o versículo 23 diz: meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. E é a partir então daqui que você passa a inculcar. Os irmãos compreenderam? Porque o que nós vamos inculcar não são doutrinas. Eu, como alguém que experimenta o amor do Pai, na hora que eu falo com meu filho, eu transmito a ele o amor do Pai. Eu transmito a ele a manifestação do Senhor a mim. Eu transmito a ele esse Senhor que faz morada em mim. Então, essa questão do inculcar
vem depois. O que vem primeiro é: eu tenho que amar o Senhor. Veja, é o meu relacionamento com Deus. Se eu não amo o Senhor, o que eu vou inculcar nos meus filhos? Doutrina, lei. E você acha que eles vão ganhar? Até a adolescência eles vão aceitar. Depois da adolescência, eles dizem assim: eu vou andar meu próprio caminho. Mas se você inculcar nele essa palavra que habita no seu coração, esse amor do Pai que se manifesta, esse Senhor que se manifesta, nós vamos transmitir uma pessoa viva. Os irmãos estão percebendo? Eu tenho que cuidar do meu relacionamento com o Pai, porque quando eu conversar com o filho, com meu filho, com meus filhos, eu vou transmitir algo que eu ganhei. Eu não posso transmitir o que eu não ganhei. Então, não é tanto de como criar, de como cuidar meu filho. A essência e o segredo está: eu tenho que cuidar de mim. E esse meu cuidado, primeiro ponto é o meu relacionamento com Deus. Como vimos hoje de manhã, primeira pessoa que nós devemos encontrar é o Senhor. Não é? Você vê, esse é o princípio que tem na Bíblia. Esse é o segredo. Segundo ponto, ainda no primeiro ponto, eu só gostaria de reforçar Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Então, amados pais, o que nós precisamos ver? Cuidar é ganhar a imagem e semelhança de Deus. E como consequência, nós teremos domínio. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Isso mostra que existe aqui algo que Deus estabeleceu. O destino dos nossos filhos é sujeitar a terra. Significa, nossos filhos não nasceram para serem dominados, mas para dominar. Mas eles só dominarão se eu transmitir a eles a imagem e semelhança de Deus. E o grande problema existente é o que está em Gênesis 5. Versículos 1 a 3. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Preste atenção, aqui nos mostra que Adão foi feito à semelhança de Deus. Versículo 2, homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Agora preste atenção, versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Aqui já não fala mais a semelhança de Deus, mas a sua semelhança.
conforme a sua imagem. Já não é mais imagem e semelhança de Deus, agora é imagem e semelhança de Adão. E aí não há menção do domínio. Amados pais, o que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? A imagem e semelhança de Deus ou a nossa imagem e semelhança? Aí está a raiz do problema. Então, olha como é importante o nosso relacionamento com Deus. Se eu amo o Senhor, a palavra está no meu coração, eu tenho experiência viva do Senhor, e eu posso então transmitir a meus filhos. Então, agora vamos então para o próximo, o relacionamento forte e sólido do casal. Nós vimos hoje de manhã um princípio. Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com meu cônjuge, não é? Então, na criação dos filhos também. Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com meu cônjuge. Nosso relacionamento como pais. Vamos dar uma olhada em Malaquias, capítulo 2. Versículo 15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Essa tradução, existe uma tradução melhor, inclusive nessa nova versão Almeida, ele traduz melhor, diz, não fez o Senhor mesmo que sobrasse espírito ou sobejasse espírito? Significa, por que Deus quer que o casal seja É porque está faltando espírito? Então eu não tenho muito espírito para dar, então é bom que eles sejam daí eu só posso dar um pouquinho para eles. Não, mesmo está sobrando espírito, mas Ele quer que os dois sejam Por quê? Aqui diz, porque Ele buscava a descendência que prometera. As outras traduções dizem, porque Ele buscava a descendência divina, a descendência piedosa, a descendência de Deus. Isso significa o quê? Quando os pais são no Senhor, os pais geram a descendência divina. Olha a importância da unidade. Você acha que a unidade do casal é algo que não é de grande importância? É algo importante. É porque dessa unidade é que sai a descendência divina. Nós precisamos compreender essa visão que está aqui. E ainda mais, vamos ver Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 22, existe então menção
desse relacionamento que há entre marido e esposa. E esse relacionamento que há no marido e esposa passa a ser o conteúdo da família. Passa a ser o conteúdo do viver familiar. Significa que os filhos vão ver, eles verão uma realidade espiritual manifestada em casa. Eu vou somente, por causa do tempo, tocar alguns pontos. Primeiro, nesse versículo 23, fala marido, cabeça da mulher. Então os filhos verão que existe uma realidade espiritual chamada encabeçamento. Verão que Jesus Cristo é o Senhor. Não como doutrina, eles verão em casa, na realidade do viver dos pais. Versículo 23 também fala Salvador do corpo. Eles verão a salvação dentro da família. E ali fala também no versículo 24 de a igreja está sujeita, a mulher submissa ao marido. Os filhos vão conhecer que existe algo no universo chamado submissão. Eu faço a seguinte pergunta: hoje, as crianças encontram submissão nesse mundo? Conseguem ver? Olha só a preciosidade de eles conseguirem ver submissão dentro de casa. Eles vão saber, eu sei o que é submissão, porque eu vi isso nos meus pais. Versículo 25 fala de amor. Os filhos conhecerão o amor, porque existe amor dentro de casa, entre os pais. Aqui fala de se entregar. Os filhos verão que existe algo que se chama entrega. Um se entrega ao outro. Eles também, baseado no versículo 26, conhecerão a santificação. Eles verão santificação dentro de casa. Eles também verão purificação. Tem problemas? Tem, mas tem purificação. Eles também verão lavagem de água pela palavra. Disse, minha família é cheio da palavra de Deus. E essa palavra de Deus lava todos nós. Eles também verão a apresentação. Sermos apresentados ao Senhor. Também eles vão ver, baseado no versículo 29, a alimentação significa um alimenta o outro. Eles também vão ver o cuidado de um pelo outro.
Bom, olha a importância do relacionamento dos pais. O relacionamento dos pais é uma coisa tão rica. É algo tão rico. Porque traz à tona realidades espirituais, realidades humanas, visíveis aos nossos filhos. Eles vão poder dizer: eu sei o que é amor dentro de casa. Eu sei o que é submissão dentro de casa. Eu sei o que é santificação dentro de casa. Eu vi isso nos meus pais. Por causa do tempo, eu vou só tocar mais 2 pequenos pontos. Outro princípio muito importante é: nós temos um casal que toma a palavra de Deus como padrão e referência. Isto é algo que as pessoas precisam ver. O nosso padrão não é o padrão desse mundo. Nosso padrão está na palavra de Deus. Essa é a nossa referência. Quando há uma situação, nós consultamos a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3. Versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Olha só essas palavras de Paulo para Timóteo. Agora, preste atenção na parte final do versículo. Sabendo de quem o aprendeste. Não é somente permanecer naquilo que aprendeste, mas também sabendo de quem o aprendeste. Aí entra a nossa função como pais. Nossos filhos darem um testemunho. Eu aprendi isso do meu pai. Eu aprendi isso com minha mãe. Nós estamos desempenhando nossa função? Se nossos filhos falarem, isso aprendi com a titia na reunião. Se nossos filhos só aprenderam com a titia na reunião, nós falhamos. Nossos filhos devem ser capazes de dar o testemunho. Eu aprendi com meus pais. Porque essa é a nossa função diante de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo Timóteo capítulo 1.
versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amados pais, vocês podem dizer: a fé que estava em mim hoje habita no meu filho? Que tipo de fé? É com fingimento ou sem fingimento? Baseado nisso, nós podemos ver por que Deus diz, enquanto nós estamos preocupados em como criar e cuidar dos nossos filhos, Deus diz: cuidem de vocês, e seus filhos serão abençoados. Esse é o fundamento e o princípio que está na palavra de Deus. Existem ainda vários outros pontos, mas isso fica para uma outra oportunidade. Nós podemos ver então que o viver familiar está debaixo de uma série de princípios espirituais que constituem o fundamento da vida familiar. E nós, ontem e hoje, procuramos passar alguns desses fundamentos. Nossa esperança e desejo no Senhor, amados casais, amados pais, é que o Senhor próprio revele a cada um o que foi falado aqui. E que essa palavra possa ser como a luz da candeia, que brilhe, indicando-nos o caminho, até o dia em que a estrela da alva vai nascer nos nossos corações, até o dia do Senhor voltar. Que o Senhor abençoe todas as famílias. Jesus é o Senhor.